Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha queimado a fogo, e tinha levado a cativo as mulheres de todos os que estavam nela, tanto os pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas a cativo. Então Davi e o povo que se achavam com eles alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Senhor, te louvamos, te agradecemos, bendizemos, a Deus, o teu nome pela tua palavra, que nesta noite, ó Deus, venha de encontro à necessidade de cada vida, de cada coração e de cada pessoa, para que cada um daqueles que aqui está saiam deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se acertar. Continue adorando, exaltando e engrandecendo o Senhor. Estava meditando outro dia nesta palavra, e eu vi que é algo importante para o nosso aprendizado, porque nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, ou seja, que cada dia mais possamos aprender. E aqui neste capítulo que nós vamos estar meditando, eu vi algumas coisas, algumas lições importantes que nós podemos tomar. Então, para você poder entender essa mensagem, neste tempo, Davi, ele estava habitando com os filisteus. Davi, ele habitou um ano na terra dos filisteus, porque ele estava fugindo de Saul. E houve-se uma guerra entre os filisteus e contra Israel. Então Davi e os seus 600 homens foram convidados para ir para esta guerra junto com os filisteus. Mas quando eles estavam perto de chegar aonde estava Israel, os governadores dos filisteus não quiseram mais que Davi fosse junto, porque eles ficaram com medo que na hora da guerra Davi se revoltasse contra eles e os ferisse. Então o que acontece? Davi e os seus 600 homens, eles é dispensado daquela guerra, e eles voltam para a sua terra chamada Ziclag, que era uma terra a qual os filisteus tinham dado para Davi morar por todo o tempo que ele ficou lá. Então entenda que eles voltaram, e 3 dias de jornada eles tinham para voltar para a sua terra. E no terceiro dia é onde nós lemos o texto. Eles chegam e encontram, quando eles saíram, mulheres, filhos, bens, casa, cidade, animais, tudo estava ali. Mas depois de 3 dias que eles voltam, já não tinha mais nada. A cidade foi queimada, os animais, as mulheres e as crianças foram levadas. Não restou nada. É por isso que nós temos que muitas vezes sabermos qual é a nossa reação diante de algumas dificuldades. Imagine o desespero daqueles homens ao voltarem para casa e não terem mais casa, a voltarem para a sua cidade e não terem mais cidade, a voltarem para a esposa e para os filhos e não terem mais. A hora que chegaram, só viram fogo, fumaça e mais nada. Então, sabe qual foi a primeira reação que nós temos aqui? Eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar.
E eles começaram a chorar o quê? Muitíssimo. Por quê? Porque tinham perdido. Tinham perdido tudo. Qual será que é a nossa reação em meio a isso muitas vezes? Quando voltamos está tudo diferente. E é aqui que nós aprendemos uma grande lição. O povo estava todo chorando. Só que no versículo 6 diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Ou seja, o povo viu aquela situação tão difícil que eles começaram a falar em apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque em meio a algumas perdas, nós temos que encontrar o quê? Culpados. Meu Deus. Ou seja, que culpa que Davi tinha daquilo que tinha acontecido? Mas o povo queria o culpado. É por isso que em algumas coisas que acontecem em nossas vidas, nós sempre queremos achar um culpado. Foi culpa dele, foi culpa daquele, foi culpa daquele outro. E sempre queremos, sabe fazer o quê? Apedrejar a pessoa, crucificar a pessoa, falar mal, criticar e apontar. Não, se você não tivesse ido, não, se você não tivesse falado, se você não tivesse tomado aquela decisão, se você não tivesse feito daquele jeito, a culpa é sua. É porque muitas vezes, em meio à dor e em meio ao desespero, muitas vezes não queremos consolar pessoas, queremos encontrar o culpado. E a Bíblia diz que aquele povo ele estava tão revoltado contra Davi, que eles queriam até apedrejá-lo. Mas é aqui que eu vejo, quando uma pessoa ela está estruturada na palavra, em Deus. Nós temos aqui no versículo 6, porque a alma de todo o povo estava em angústia. Eles queriam apedrejar Davi porque as almas dele estavam todas em angústia. A angústia tomou conta. E coisa difícil é para o homem quando a angústia toma conta da vida dele. Ele não consegue enxergar o pau na sua frente. Ele só consegue ver culpa e se culpar. Mas nós vemos aqui que a Bíblia diz o quê? Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Enquanto o povo estava angustiado e querendo apedrejar Davi, o que Davi ele estava fazendo? Se fortalecendo em Deus. E é isso que muitas vezes não fazemos. Aconteceu uma tragédia, aconteceu algo que nós não esperamos. Nós não nos fortalecemos em Deus. Ficamos chorando, ficamos angustiados, ficamos entristecidos, murmuramos, reclamamos, encontramos o culpado, culpamos, mas não fazemos como Davi. Enquanto todo mundo estava o culpando e querendo apedrejar, ele não estava discutindo, ele não estava tentando se conformar com a situação, ele não estava tentando mostrar que ele não era culpado, ele estava se fortalecendo no Senhor. Ele não estava justificando com ninguém e tentando se defender, não, ele estava se fortalecendo no Senhor. Em alguns momentos das nossas vidas nós perdemos tempo tentando nos justificar e dizer que a culpa não é nossa, sendo que nós podemos fazer ao contrário, nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus. E é isso que nós precisamos no tempo da angústia. Mas entenda que Davi ele estava passando porque a mulher e os filhos dele também tinham sido levados. Então tudo que os outros homens estavam passando,
Davi também estava passando, mas a diferença dele para os outros é que os outros queriam apedrejar o culpado, mas ele queria se fortalecer em Deus. Quem sabe os problemas que eu enfrento é o mesmo problema que você enfrenta, mas a diferença sabe qual ser? Se nós vamos querer nos fortalecer em Deus. Nós vamos querer se achegar aos pés do Senhor e dizer: não, Deus, Ele é a minha força. Deus, Ele é o meu refúgio. Deus, Ele é o meu lugar forte. Deus, Ele é a minha segurança. Deus é aquele que me sustenta. Davi, ele estava se fortalecendo em Deus. Não existe força, não. Não existe lugar melhor para nós estarmos. Não deixe a angústia tomar conta. Não deixe o desespero tomar conta. Por mais difícil que seja, por mais horroroso que aconteceu, se fortaleça no Senhor. Por mais inesperado que seja, se fortaleça no Senhor. Por mais triste que seja que aconteceu, não se desespere, se fortaleça no Senhor. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E depois dele se fortalecer, sabe qual foi o segundo passo que ele tomou? A Bíblia diz que o segundo passo foi fazer o que? Eu quero chamar o sacerdote. Chame o sacerdote agora. Chame o sacerdote. Ou seja, depois que ele se fortaleceu no Senhor, ele queria um sacerdote na presença dele. Ele queria que aquele que consultava a Deus, aquele que falava com Deus, aquele que servia para sacrificar o sacrifício a Deus, estivesse diante deles. E muitas vezes não é o que nós fazemos. Quando estamos com problemas e com dificuldades, não nos fortalecemos em Deus. E nem muito menos queremos o conselho de alguém que pode nos aconselhar. Não queremos que o pastor nos aconselhe, o profeta, o obreiro. Não, eu quero distância desse povo. Não, deixa eu sozinho. Não quero ninguém. Se Deus deixou isso acontecer, agora ninguém pode mais me ajudar. Se isso aconteceu, agora ninguém pode fazer mais nada. Ninguém pode mais fazer nada. Muitas vezes é a situação que as pessoas enfrentam. Mas Davi, ele era o quê? Diferente. Ele se fortaleceu no Senhor e disse: olha, agora eu preciso falar com o sacerdote. Eu preciso falar com ele. Ele disse, versículo 7, ele disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: trazei-o, peço até o efodo. E Abiatar trouxe a roupa sacerdotal, trouxe tudo diante de Davi. Então entenda que em meio a tudo que estava acontecendo, Davi, ele sabia quem procurar. E é isso que nós não podemos, irmãos. Em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao desespero, em meio à perda, nós temos que saber quem nós devemos procurar. Nós temos que saber aonde está a solução. Já pensou se Davi fosse começar a brigar com todo mundo? Começar a discutir com o povo, dizer: eu também perdi minha família, eu também perdi meus filhos, eu também tenho a mesma dor que vocês, eu também estou sofrendo igual. Não. Porque para se resolver problemas, não pode ter confrontos. E muitas vezes as pessoas pensam que para resolver um problema, tem que haver um confronto. Tem que falar mais alto que a outra pessoa, tem que mostrar o seu lado, tem que mostrar a sua razão, tem que mostrar o seu querer, tem que confrontar mesmo. Não. Enquanto o povo estava lá, Davi estava se fortalecendo no Senhor, e ele estava procurando a ajuda de um sacerdote, de alguém que era o quê? Inspirado por Deus, de alguém que trazia
a presença de Deus. Entenda uma coisa, quando passarmos por problemas e por dificuldade, possamos procurar pessoas que são cheias de Deus para nos ajudar. Pessoas que têm um testemunho para nos ajudar. Pessoas que possam falar algo que vai nos levantar e não nos colocar. Então, o que ele faz então? Esse versículo aqui eu achei interessante. A Bíblia diz assim no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa? Eu vou alcançá-los? Olha que interessante. Davi tinha perdido a sua família, tinha perdido as suas mulheres, seus filhos, seus bens, a sua cidade, tinha perdido tudo. Mas mesmo assim ele estava dizendo: Senhor, me direciona se eu devo ir atrás deles ou não. Senhor, mostra se eu é para mim ir ou é para me conformar com essa coisa. Entenda que Davi, a hora que ele chegou ali, não disse para os homens: apronta tudo que nós vamos pegar esses caras, nós vamos matar eles e vamos perseguir eles, porque olha o que eles fizeram conosco. Não. Enquanto estava todo revoltado, Davi se fortalecia, Davi chamou o sacerdote e Davi disse: consulta a Deus por mim, será que eu devo perseguir eles ou não? Entenda que estamos falando da mulher e dos filhos de Davi, da família dele. Mas ele queria saber se Deus estava direcionando ele para ir ou não. É aqui que eu aprendo algo importante para as nossas vidas. Não podemos deixar a emoção agir em alguns momentos. Quem sabe se ele tivesse consultado o povo dizer: Davi, é certo, nós íamos. Davi, as nossas mulheres, vamos, que está esperando aí ainda, que não saímos ainda atrás deles. O certo a se fazer é isso. Quantas vezes quebramos a nossa cara porque escolhemos o certo a fazer? Sabe qual que é o certo a fazer? É consultar o Senhor. Sabe qual é o certo a fazer? É dizer: Senhor, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Mesmo que todos estejam dizendo: o certo é isso, você tem que saber o que o Senhor é para você, o que Ele vai responder para você, o que Ele vai falar para você. Porque muitas vezes, em meio à perda, em meio à dificuldade, em meio a problema, aparece um monte de gente te incentivando a fazer o que é certo. E muitas vezes agimos pela emoção e esquecemos de consultar o principal Deus, para sabermos qual é a direção dele. Qual é a direção? Então o que Davi faz? Ele consulta o Senhor. Nós vemos aqui: então consultou Davi ao Senhor e disse: Senhor, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-eis? Ele disse, e ele lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, ele consultou o Senhor e disse: pode ir, porque tenha certeza, você vai alcançar e você vai libertar. Entenda que muitas vezes nós temos que buscar a direção do Senhor. Não é se nós queremos e se nós queremos fazer, tem que ver se Deus permite que nós façamos. Entenda que Davi ainda ele pergunta: eu vou ou eu não vou? Eu posso ir ou eu não posso ir? Eu vou alcançar eles ou não vou alcançar eles? O que eu faço? Quando você estiver em dúvida, pergunte ao Senhor o que você pode fazer.
Pergunte ao Senhor que direção você pode tomar. Tenha certeza que Ele vai o quê? Te direcionar. Então o que eles fazem? Ele pega os 600 homens e parte em direção, em busca dessas pessoas, em busca da sua família. Ele falou: o Senhor manda nós ir, vamos. Só que entenda que eles já tinham andado 3 dias para voltar. Então o povo estava o quê? Cansado, exausto. Mas o povo precisava o quê? Recuperar a sua vida, seus bens. Então o que eles fazem? Se levantam, eles vão. Mas quando eles chegam à beira de um rio, 200 homens de tão cansados e exaustos que eles estavam, eles não conseguem atravessar. Então eles dizem para Davi: nós vamos ficar aqui, com a bagagem, com as coisas, aguardando você, porque não temos força para continuar. Mas Davi e 400 homens seguem em frente. Então entenda que aqui 200 já ficaram. Por quê? Porque já estavam exaustos, cansados. Mas 400 vai com Davi. E quando eles estão indo a caminho, eles encontram um homem caído, exausto, quase à beira da morte. Sabe o que eles fazem com esse homem? Eles não o desprezam. Eles não dizem: olha, eu tenho algo mais importante para fazer. Não, eles pegam esse homem, alimenta dele, cuida dele, até que ele recobre o sentido e ele volte a vida. Mas a preocupação deles era o quê? Encontrar quem tinha feito aquilo com a família deles. Mas eles encontram um homem caído, sem saber quem era, de onde era. Mas eles o ajudam. Entenda que muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que temos que fazer, que esquecemos de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Falamos: não, mas a minha pressa é maior. Não, minha dificuldade é maior, tem mais coisa a fazer. Não, eu preciso ir, não tenho tempo, não tenho hora. Mas aqueles homens, eles tiveram tempo e hora para cuidar da vida, para dar comida para ele, para dar água para ele, para cuidar dele, até que ele voltasse à vida novamente. Tiveram o cuidado. Não deixe muitas vezes as nossas necessidades passarem à frente do cuidado que devemos ter com as pessoas. Muitas vezes amanhecemos num dia tão ruim que nem damos atenção às pessoas, porque a nossa necessidade: eu não estou tão preocupado hoje, nem olha, hoje eu estou tão irritado, hoje eu estou tão assim, eu tenho tanta coisa para fazer, nem fale comigo, nem fique perto de mim. Já afastamos as pessoas. Mas sabe o que não entendemos? Quem sabe é aquela pessoa que poderia nos ajudar, que poderia fazer algo pelas nossas vidas. E entenda que Davi, ele faz isso então, cuida. E quando aquele homem recobre, ele se pergunta: de onde você é? Quem você é? E para o trigo que parece, ele diz: olha, eu sou o meu servo, eu sou servo do homem amalequita, e nós fomos lá para uma região do sul de Judá, dos filisteus, numa cidade chamada Ziclag, e nós levamos tudo que tinha lá. Mas só que no caminho eu adoeci, e o meu Senhor me abandonou e me deixou aqui. Então entenda que, sem eles quererem, ele encontrou quem o ia levar até aonde estavam os homens que roubaram a sua família.
Sabe por quê? Porque eles pararam para ajudar. E era aquele homem que sabia o caminho. Então entenda que muitas vezes nós não sabemos de onde vai vir, de como vai vir, mas nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos muitas vezes parar para ouvir, parar para ver, parar para dar atenção. Ouvir, ajudar as pessoas, mesmo que se a nossa necessidade for maior. Davi ele parou. A sua tropa parou, cuidou daquele homem, deu comida, deu bebida. E a hora que o homem recorre e diz: olha, nós estamos alimentando quem ajudou a roubar a nossa família. Se fosse alguém com uma revolta tremenda, sabe o que ele ia fazer? Nós vamos matar você agora, porque você não merece ver pelo que você fez. É por isso que a ira, muitas vezes, ela tem que ser contida. Porque muitas vezes a ira nos impede de alcançarmos muitas coisas. Porque nos momentos de fúria, fazemos algumas coisas erradas. Sem ser na hora certa, sem ser no momento certo. Falamos demais, agimos demais. Mas entenda então que Davi então faz um trato com aquele homem. Olha só. Davi diz assim para ele: olha, vamos falar assim, Davi, se eu te levar até onde ele está, você vai poupar a minha vida? Davi diz: se você me levar, a sua vida será poupada. Então o que acontece? Davi pega aquele homem guia ele até onde estava o homem, a sua família, os seus bens. E a Bíblia diz, versículo 18: assim salvou Davi tudo quanto tomara os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi não perdeu nada. Davi tornou a trazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque o único que é poderoso para nos devolver é Deus. Ele consultou a Deus, ele buscou a Deus, ele pediu a direção a Deus. Então ele não perdeu nada. É por isso que quando nós consultamos a Deus, nós não perdemos nada. Mas quando nós tomamos a nossa direção, quem sabe podemos chegar lá, a metade já está perdida, um pouco já está perdido. Recuperar só um pouco. Não, mas tá bom, já recuperei um pouco, tá bom. Não é assim que as pessoas dizem: não, mas se eu ganhar só um pouquinho já tá bom. Mas quando nós temos um Deus que consultamos e Ele nos dá a direção, Ele não nos dá um pouco, Ele nos dá tudo. Com Ele não perdemos nada. Davi e o povo não perdeu nada. Eles recuperaram tudo. Porque quem estava no controle, quem estava direcionando? Deus. Por isso, eu não sei que decisão você tem que tomar, aonde você tem que ir, ou o que você tem que fazer. Mas entenda uma coisa: busque a direção de Deus. Porque se você andar na direção de Deus, você nunca vai perder nada. Você sempre vai ganhar tudo. Ele sempre vai te dar tudo. Porque Ele é poderoso para dar, para fazer, para operar, para abençoar. E Davi, ele sabia disso.
Então ele conseguiu recuperar. Feriu todos aqueles homens, matou todos eles a fio da espada e recuperou tudo. É isso que Deus ele é poderoso para fazer quando nós confiamos nele. Para quem viu uma cidade destruída, para quem viu a sua família sendo roubada, para quem viu um lugar que não tinha nada, e dali um tempo ele olha e ele vê, Deus devolveu tudo. Aleluia, Deus. Porque ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou alguém que era homem de Deus para pedir a direção ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Devolveu. Então, se nós andarmos na presença do Senhor, tenha certeza, Deus ele vai abençoar as nossas vidas. Deus ele vai abençoar a sua casa e a sua família, mas não saia da direção. Não saia, permaneça firme na direção de Deus. Aleluia. Então eles pegam tudo e fazem o quê? E voltam para a sua cidade. No versículo 21 diz assim: ó, chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor. Esses saíram ao encontro de Davi, e todo o povo que com ele vinha, chegando-se a Davi com o povo, os saudou em paz. Ou seja, entenda que aqueles 200 não fizeram falta, porque o Senhor estava no controle. O Senhor tinha dado a direção. Mesmo que se tivesse ido 100 ou 50, Deus ia dar a vitória. É por isso que a nossa confiança nunca pode estar na quantidade ou em quem vai fazer. Sempre tem que estar no Senhor que vai fazer. Não importa como seja, Deus ele vai fazer. Só que no versículo 22 diz assim, ó: então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi. Ou seja, no meio daqueles 400 homens valentes, tinha homens maus e perversos. Então esses homens maus e perversos que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos dos despojos que lhe pertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Tinham ali homens maus. E quando chegou ali com os 200, disse: vocês vai pegar os despojos agora? Vocês não guerrearam, vocês ficaram aqui à beira do ribeiro descansando, vocês ficaram aqui de boa, e agora nós vamos ter que repartir com vocês o despojo? Não, vamos dar sua mulher e seus filhos e vocês vão embora. Nós guerreamos, nós pelejamos, nós fomos lá, vocês ficaram aqui. E quantas vezes temos esse comportamento com pessoas? Eu fiz. Agora você quer levar o mesmo que eu? Sou eu que faço. Então muitas vezes, e nós vemos que o texto ele diz que esses homens eles eram maus. Eles eram maus. Ou seja, eles andavam com Davi, tinha a instrução de Davi, mas o mal ainda estava dentro deles. Então entenda que muitas vezes nós podemos estar na presença do Senhor, mas o mal ainda está dentro de nós. Sermos rancorosos, sermos amargos, sermos difíceis, não queremos repartir nada, sermos soberbos, arrogantes. Então aqueles homens chegaram: vocês não vão ter parte conosco, não. Os despojos é nosso, nós guerreamos, nós pelejamos. Ou
Nem para isso vocês foram lá recuperar? Quantas vezes, quando conquistamos alguma coisa, jogamos na cara daqueles que não conquistou nada? Quantas vezes falamos para as pessoas: Você mora aqui de favor, você não faz nada, você não trabalha, você não dá nada. Eu faço, eu sou. Muitas vezes queremos humilhar as pessoas por aquilo que temos. E esquecemos que o melhor é repartir, compreender e dizer: o que eu tenho é meu, é seu. Mas muitas vezes humilhamos as pessoas. E quem sabe as pessoas que os humilhamos, sabe quem são? Aqueles da nossa família. Aqueles que guerreiam junto conosco. Aqueles que estão perto de nós. Mas é por isso que tem que ter um líder como Davi. Ou uma pessoa com a visão de Davi. Sabe o que Davi faz? Não. Eles ficaram com a bagagem. Então nós vamos repartir o despojo por igual. Eles ficaram aqui, eles não guerraram, eles ficaram com a bagagem, eles ficaram aqui. Então o despojo vai ser repartido por igual. Vocês que guerrearam não são maiores que os que ficaram. E os que ficaram não são menores que os que guerrearam. O despojo vai ser repartido por igual. Mesmo que houvesse revolta, mesmo que alguns não queriam fazer, mas Davi disse: mas vai fazer. Porque é o certo a fazer. E é o que nós vamos fazer. Vai ser repartido por... E é aqui que eu aprendo, uma grande lição muitas vezes. Davi, ele está mostrando que ele valorizava tanto quem foi na guerra, quanto ele ficou quem ficou. E muitas vezes nós valorizamos mais uma pessoa do que a outra. não, mas ele dá dinheiro, ele pode. Não, ele faz isso, ele pode. Não, ele trabalha, ele pode. Não, ele isso, mas ele pode. E o outro que não faz nada é só desvalorizar. Então nós temos que aprender, sabe, fazer o que tem a visão que nem Davi. Não desvalorizar o quê? Ninguém. Tratar todos iguais. O que faz ou o que não faz. O que dá ou o que não dá. O que tem ou o que não tem. Eles são todos iguais. Todavia ele entendia isso. Por isso que a visão de um líder é essa muitas vezes. Mas nem todas as pessoas concordam. Esses homens não estavam concordando com Davi. Mas Davi disse: vai ser assim. Esse é o certo a fazer. Nós vamos repartir por igual. É por isso que muitas vezes, quando você quer liderar, não é para uma classe nem para outra, é para todos. Muitas vezes é difícil de ser compreendido. Então Davi, ele queria ser líder, não só dos 400, e abandonar os 200, porque enfraqueceram, ficaram ali cansados, não foram. Eles queriam ser líder dos 600. Dos 600. Ele tinha 400 com ele. E ele podia concordar com ele e dizer: não, é verdade, nós não vamos repartir não. Mas será que ele ia ter os 200 com ele? Quem sabe ele ia perder os 200. Então ele preferiu ter igualdade para continuar com 600. E é isso que nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos: na minha casa é assim, se não quiser, que aqui não fique. Eu quem mando, eu quem faço. Mas se a pessoa for embora, quem perde? Não pensamos isso. Queremos forçar uma situação e humilhar a pessoa.
Porque quem sabe ela pode sair pela porta e dizer: na sua casa eu não volto nunca mais. Para ouvir isso eu não quero ouvir nunca mais. Porque muitas vezes quando estamos em uma situação, não pensamos em ganhar. Pensamos muitas vezes em humilhar pessoas e humilhar alguma situação. Sabe o que nós precisamos fazer em todo o tempo? Não posso perder ninguém. Não posso perder ninguém. Um líder, ele não quer perder, ele só quer ganhar. Então ele compreende a situação, ele reparte por igual, ele faz para agradar a todos, ele faz da maneira correta, ele mostra qual é o caminho certo, ele mostra qual é a importância de todos. Davi mostrou: não, nós vamos lá, mas quem ficou guardando a bagagem? Esses 200. Se eles não tivessem ficado aqui, a bagagem teria sido roubada. Então, nós ia trazer os despojos, mas ia perder também. Então, Davi ele mostrou que a importância deles, alguém tentou desprezar. E Davi disse: não, mas ele é importante, ele ficou com a bagagem. Então, quando alguém tentar desprezar o outro, não concorde, mas mostre que o outro também é importante. Mostre que o outro também fez alguma coisa importante. Mostre que o outro é... Glória a Deus. Está em uma posição importante. Então, para que não houvesse e criasse uma crise ali entre 400 e 200, Davi apazigua e mostra a importância de Deus. Será que com a nossa família nós conseguimos mostrar a importância de todos? Ou será que nós tratamos um diferente do outro, porque o outro faz e o outro não faz? Será que comparamos as pessoas? Está vendo? Você tinha que ser igual aquele faz, aquele outro faz, você não faz nada. Porque quando nós comparamos, fazemos como esses 400. Vocês não foram conosco? Não merece. Então nós precisamos aprender a não comparar, mas em vez de nós espalharmos, nós ajudarmos, trazermos com a terra. Entenda que Davi saiu daquela guerra mais fortalecido, porque ele aprendeu a mostrar para as pessoas que mesmo sem guerrear, eles tinham o seu valor, porque eles ficaram com a bagagem. Glória a Deus. Eles ficaram guardando a bagagem. Eles tinham valor também. Então entenda uma coisa. Davi aqui ele mostra que mesmo que venceu, mesmo que lutou, mesmo que arriscou a sua vida, tem o mesmo valor que aquele que estava guardando a bagagem. É por isso que na presença do Senhor, para Deus não há acepção de pessoas, Ele trata todas as pessoas iguais. Aquele que prega tem o mesmo valor do que aquele que ouve. Aquele que oferta e dizima tem o mesmo valor daquele que não oferta e não dizima. Aquele que ajuda tem o mesmo favor daquele que é ajudado, tem o mesmo valor. E é isso que Davi estava tentando passar. E é isso que nós precisamos aprender nos dias de hoje. A valorizar todas as pessoas. E a ver que todos são importantes. E nós precisamos nos sacrificar por todos, para que a bênção do Senhor alcance a todos nós. Amém? Que as palmas do louvor agradeçam ao Senhor.